Muito boa tarde, mais uma terça-feira e estamos nós aqui para dar sequência aos estudos de O Livro dos Espíritos, né? Vamos àquele nosso momento de interiorização, procurando a sintonia com esses benfeitores da espiritualidade para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Que possamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos, ampliando conhecimentos à luz da doutrina espírita, para que possamos nos sair bem dessa nossa estadia terrena. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Uma boa tarde a todos nós. Que a gente passe realmente um tempo tranquilo aqui, né? E a gente sempre passa recebendo energia de encarnado para encarnado, do desencarnado para nós, estudando a doutrina espírita. Não pode ser, né, um momento ruim. Então, com certeza, nosso tempo aqui é sempre muito gratificante para nós. Nós estamos dando sequência ao Livro dos Espíritos e falamos na semana passada sobre os espíritos, né, a natureza dos espíritos, a situação, né, do elemento inteligente do universo e tudo. E hoje nós estamos aí para estudar sobre o perispírito. A falar de perispírito no centro, tem gente que fala assim, falar de perispírito no centro é igual falar de reencarnação, é chover molhado. Mas muito poucos estudiosos do espiritismo realmente aprendem bem sobre perispírito, porque não é tão simples assim. Ele não é tão simples assim de entender. O perispírito, ele é o segredo de todas as coisas, de tudo que acontece entre a dimensão dos espíritos e a material. Sem o perispírito, nada acontece. Não acontecem comunicações, passividades, né? Intercâmbio mediúnico não tem, não é possível acontecer, aparições de espíritos, movimentação, transporte. Por quê? Porque sem ele, o espírito não pode interagir com a matéria. Precisa dele. Então ele é um dos mais importantes, é a mais importante modificação, digamos assim, do fluido cósmico universal. Tudo acontece por causa dele. Ele é o segredo de tudo, né? E muitas pessoas têm muita dificuldade. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava conversando com uma moça que ela também está estudando, ela já conhece alguma coisa do espiritismo, e ela falou, olha, eu não consigo entender esse negócio de perispírito, não. Isso realmente eu não sei. Eu não sei. Ouço falar, leio, vejo alguma coisa, mas realmente eu não sei. Mas ele tem tantas propriedades, ele tem uma função tão importante que nós não podemos realmente estudar doutrina espírita sem entender realmente o que é o perispírito. O perispírito é uma condensação de fluidos, do fluido cósmico universal, que é da matéria primária, de onde tudo se origina, né? Em torno de um foco de inteligência ou alma. É um envoltório semimaterial do espírito e o laço que une o espírito à matéria, ao corpo. Portanto, nos espíritos desencarnados, o perispírito forma o corpo fluídico que eles possuem. Enquanto nos espíritos encarnados, ele é o órgão semimaterial
que une o corpo físico ao espírito, sendo dessa forma o órgão de transmissão de todas as sensações. Se diz que o perispírito é semimaterial porque pertence à matéria pela sua origem, né? Porque ele é feito do fluido cósmico universal modificado próprio de cada mundo, né? Então não é da essência, é esse fluido de onde ele é feito, a natureza mesmo do perispírito, ela não é conhecida, ela ainda é desconhecida para nós, mas ele tem como origem o fluido cósmico universal modificado na atmosfera de todos os planetas, e dessa atmosfera de cada planeta, o espírito vai ali tirar os elementos, os fluidos necessários para formar o corpo espiritual. Não vamos confundir esse corpo fluídico com um corpo para a alma. Não é bem assim. Não é um corpo para a alma. A alma não tem corpo. Ela não tem corpo. Então, o perispírito, que muitas vezes a gente até encontra isso em alguma literatura, dizendo que é o corpo da alma. Alma não tem corpo. Espírito não tem corpo. Espírito é uma centelha, né? É uma energia, não tem corpo. Mas nós temos um corpo fluídico semelhante a esse que nós temos aqui, né? Que a gente vê, que a gente toca. Esse corpo fluídico, ele segue com a alma, que aí passa a ser espírito. Isso é uma questão de nomenclatura, porque alma e espírito é a mesma coisa, apenas em alguns pontos até da codificação e de outras obras, diz que a alma é enquanto o espírito está encarnado, por causa da origem da palavra ânimos, animar. Então, que tem que ter algo para animar, no caso, é o corpo físico. E que ao desencarnar, passa a ser espírito e segue para a dimensão dos espíritos, adentra a dimensão dos espíritos, com esse corpo fluídico. Então, é um corpo fluídico, mas não vamos confundir isso com o corpo da alma. A alma não tem corpo, mas ela necessita desse corpo fluídico, que não é para ela, mas é um instrumento para que essa alma, para que esse espírito possa interagir na matéria, para que todos os fenômenos possam acontecer entre a dimensão dos espíritos e a dimensão material. Quando estamos aqui a nossa Terra, no momento, nós estamos na dimensão material, porque estamos encarnados. Então, de acordo com a sua essência, né, com a sua origem, ela tem a sua parte espiritual. E ela tem a parte material, justamente porque são fluidos semimateriais. Então, não é tão essenciado, né, tão quintessenciado como a alma, mas também não é grosseiro como o corpo físico. Ela tem uma estrutura, esse corpo espiritual que Paulo fala, né, que os egípcios chamavam de Ka, e tem uma opção de nome, que não vem ao caso para a gente não perder tempo com isso. Então, esse corpo, ele tem uma agregação atômica, só que de tal forma que é tão poroso, de tal forma que permite passar por obstáculos, por uma parede, por uma porta fechada, né, por causa da maneira deles se agruparem. Não é como o nosso corpo físico, que não ultrapassa isso, né, que ele não consegue ultrapassar um espaço fechado. Mas ele, sendo assim, ele é semimaterial, porque ele tem a sua origem no fluido cósmico, como o nosso corpo também tem, mas aí já está no estado mais materializado dele, né, mais tangível, e ele é também espiritual por causa do fluido, e material porque é tirado do planeta. Ele é constituído dos fluidos que constituem o nosso corpo, mas que de maneira como esses átomos e essas moléculas se arrumam, dá a ele uma flexibilidade muito grande, uma invisibilidade e uma capacidade de poder perpassar por
por paredes e tudo mais. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível. Porém, ele pode sofrer modificações que o tornem perceptível e até mesmo tangível. A gente pode botar a mão, não é? Então, o espírito, com o auxílio desse fluido, desse corpo espiritual, ele pode utilizar-se de ectoplasmas humanos, né, do ectoplasma que só o corpo físico tem, e dar uma tangibilidade semelhante a um corpo físico. E às vezes a pessoa nem faz muita diferenciação, né, se é ou não um corpo espiritual com fluidos combinados com ectoplasma ou se é um corpo físico mesmo. Então ele pode chegar a esse extremo, ele pode chegar a esse ponto de tangibilidade. O espírito ou alma, tanto faz, extrai esse perispírito dos elementos contidos nos fluidos ambientais de cada mundo. Então cada espírito extrai esse material para formar o seu corpo espiritual do planeta, do mundo em que ele está encarnado. Quando acontece a morte do corpo físico, ele se desprende e vai junto com a alma adentrar a dimensão dos espíritos, porque a alma jamais se separa do seu perispírito, nunca. Está sempre presente, não é algo que pertence realmente a ela, sem ser um corpo espiritual, mas ela necessita desse corpo espiritual, sem ser o corpo da alma, ela necessita desse, para que ela possa interagir, para que ela possa ser identificada, para que ela possa fazer qualquer fenômeno de comunicação, de aparição, seja ele qual for. Então a alma nunca se separa do perispírito. Ele vai evoluindo, ele vai se essenciando, ele vai progredindo a ponto de, quando chega a um determinado estágio de perfeição relativa, ele se confunde com o espírito, né? Ele se confunde com a alma, mas está lá. Né? Ela continua se utilizando dele para as suas manifestações. Então ele é extremamente importante, ele é fundamental. A alma não se separa nunca dele, né? A natureza do perispírito está sempre em relação ao grau de adiantamento moral do espírito. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais evoluído também é esse material que forma esse corpo espiritual. E ele, aos poucos, ele vai evoluindo, porque no momento que a alma faz o seu resgate, ela se torna melhor, ela evolui. E esse corpo espiritual, ele acaba sendo contaminado, armazenando em seus próprios fluidos aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que os nossos defeitos morais, as nossas atitudes imorais, indignas, né, maldades que possamos fazer com alguém. Então esse fluido do perispírito, ele acaba contaminado por isso e levando isso com ele, né, quando há a desencarnação. Então, a partir do momento em que a alma começa a fazer o seu resgate, começa a se purificar, ela também vai purificando esses fluidos no perispírito. Eles vão ficando mais leves, porque ali está armazenada aquela toxina. Não é na alma, é nessa estrutura. Mas vejamos, não vamos confundir isso também com a memória do espírito, que eu já li em autores muito bons, que o perispírito é a memória do espírito. De jeito nenhum, não é a memória do espírito. A memória do espírito é dele, está nele, no seu núcleo, na sua energia. Apenas esses fluidos, esse corpo espiritual é um auxiliar para que essa memória possa se manifestar. Então ela fica mesclada pelas inferioridades, né? Eles, os fluidos,
que pertencem, né, a esse corpo espiritual fica mesclado com as inferioridades, porque ele está acoplado ali, ele está recebendo essa carga, mas não é o órgão, a memória do espírito. Isso aí também é completamente errado, a gente falar que ela é o arquivo. Não é. Esses fluidos armazenam essas inferioridades, são contaminados pelas coisas erradas que a gente faz, mas por ocasião da separação desse corpo espiritual, porque a alma vai trocar de mundo, então ela não pode ir para outro mundo com aquele perispírito, com os elementos daquele planeta, ali eles ficam, levando apenas uma parte que já está tão acoplada, que já está tão essenciada, e deixa no mundo a parte mais grosseira, a parte mais inferior. Então, nesse momento, esse arquivo mental está na alma, não pertence, não ficaria lá nos fluidos que ele elimina. Então não faz sentido. Por aí a gente vê que ela não é, esse corpo não é a memória da alma. Apenas ele é um auxiliar para que essa alma possa se manifestar. E porque ele está ali recebendo essa carga, ele se contamina, e nós, com as nossas inferioridades, nós deformamos muito esses fluidos, nós deformamos esse perispírito por causa das inferioridades que a gente carrega. A natureza, então, do perispírito está sempre em relação com o grau de adiantamento moral dessa alma, né? Portanto, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele vem a encarnar. Então, cada mundo, cada planeta tem sua atmosfera fluídica. Cada um tem a sua. Então, quando o espírito reencarna naquele mundo, ele forma o seu perispírito com os fluidos daquele mundo. Ao sair desse mundo para reencarnar em outro mundo e não para viver na erraticidade, porque se ele vai voltar a este mundo, ele permanece com ele. Ele não deixa ele aqui, ele permanece com ele. É o corpo sutil, é o corpo espiritual, são os elementos fluídicos semimateriais com os quais o espírito se manifesta na matéria. Então, se ele vai permanecer reencarnando na Terra, ele continua com ele. Se ele não vai mais reencarnar na Terra, ele deixa aqui esses fluidos grosseiros, leva com ele uma parte desse fluido que já se essenciou, né, e já se encontra próximo à sua essência energética, então ele leva, mas ele vai formar um outro perispírito com o material do mundo em que ele vai reencarnar. Então, essa diferenciação a gente tem que fazer, né? Então, ele está sempre acompanhado do perispírito, ele nunca o deixa, né? Quanto mais evoluído ele é, mais essenciado o perispírito se torna também. E quanto mais evoluído é o espírito que reencarna na Terra, nós temos a Terra, que é um planeta de provação e expiação, uma variedade imensa de níveis evolutivos. Nós vamos depois um pouquinho, acho que vem logo depois disso aqui, as classes e as ordens dos espíritos. Nós temos na Terra espíritos extremamente malévolos, como temos espíritos muito bondosos, já entrando ou já até dentro da ordem dos bons espíritos, vivendo aqui, né? Então, essa variedade enorme, quer dizer, há também no perispírito a mesma variedade. Quanto mais o espírito é elevado, mais material essenciado, mais leve, mais puro, ele retira do planeta para fazer o seu perispírito. Desse mesmo planeta, que vai dar um perispírito tão pesado a um espírito muito inferior ainda. Jesus encarnou na Terra. Não vamos dizer que Jesus reencarnou aqui. É outra forma também da gente falar que não está certo, né? Jesus não reencarnou. Reencarnar é já ter vindo e voltar, né? Ele não reencarnou, ele encarnou. Ele tomou um corpo de carne na Terra
E esse corpo que ele tomou, também ele formou um perispírito, para que ele pudesse se manifestar. Imagina a pureza daquela alma num corpo como esse que a gente tem aqui na Terra. Então, não só o corpo físico, quanto o corpo espiritual que Jesus utilizou, foi o que havia de mais puro, de mais essenciado na Terra, mas era um feito dos fluidos aqui da Terra. Mas quanto mais é evoluído, mais evoluído também são os fluidos que o espírito assimila para fazer o seu corpo espiritual. Então vamos acompanhar isso aqui, que vai nos dar uma ideia dessa função, né, do perispírito. Parece uma coisa estranha isso aqui, né? Mas vamos imaginar, isso aqui é a formação humana: espírito, perispírito e corpo físico. Isso é um homem, né? Isso é um homem, ele é constituído de 3 partes: o espírito, que é a energia quintessenciada, que não pode interagir diretamente no corpo físico, porque ele é quintessenciado, o corpo físico é um corpo bronco, né? Tosco, bruto. Então ele necessita de um elo, ele necessita de um elemento que possa ligá-lo ao corpo físico, que não seja, né, que não seja tão essenciado quanto ele, mas que não seja tão grosseiro quanto o corpo físico. Então é esse corpo espiritual que a alma leva quando desencarna, que é retirado do planeta em que ela vai encarnar. Então isso aqui é a constituição do homem: espírito, perispírito e corpo. A função principal é aquela: quando a alma está ali encarnada, o espírito está encarnado, ele necessita desse corpo espiritual, desses elementos. Essas cobrinhas aqui, ó, tudo fluido, né? Representação de fluido. Ele necessita para ele poder interagir com o corpo físico. Então ele retira do mundo para ele poder fazer o seu trabalho aqui. Esse perispírito, enquanto o espírito está encarnado, vai ser aquele elemento que vai levar a alma, né? Aqui, ó, vai levar a alma através dos fluidos as sensações que o corpo físico tem. O espírito é o órgão sensitivo, o corpo não sente nada, nada. Um corpo morto não sente nada. O que faz a dor acontecer, o que faz o movimento, é exatamente a impregnação da matéria orgânica de princípio vital, acionado pelo fluido do perispírito. Então ele carrega do corpo físico para o espírito, ele carrega as sensações que esse corpo tem para o espírito, que é ele que sente. E ele leva do espírito até o corpo físico as impressões que o espírito tem, que não são captadas pelo corpo. Então ele faz esse trabalho. Então o corpo, o perispírito, seria como que um transformador de voltagem. Se nós temos um aparelhinho 110, aqui em Friburgo não pode ligar, né? Então nós precisamos de um transformador. Entra 110 e sai 220 para a gente poder fazer nossos aparelhos elétricos funcionarem. Ele mais ou menos faz isso com o espírito. Ele transforma, não é? Ele é um transformador de voltagem. Ele leva para o espírito as sensações e leva para o corpo as impressões que o espírito tem. Então, o espírito é o órgão sensitivo. Ele é conduzido, ele sente a impressão, ele é conduzido até o corpo físico por esses filamentos, por esses fluidos, não é? Porque o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Ele é o maior, mas o perispírito acaba fazendo esse trabalho de conversão, levando então as impressões dele para o corpo físico, já que o corpo físico denso não consegue receber, ele não consegue interagir, né? Aqui nós temos os fluidos espirituais fazendo esse trabalho.
Aqui nós temos o corpo físico, com todos os filamentos nervosos dados pelo princípio vital e acionados pelo espírito, né, através dos fluidos desse corpo aqui sutil, desse corpo espiritual, para que a matéria tenha vida e consiga manter-se ali em movimento. Mas assim que, a gente falou sobre isso quando falamos sobre o princípio vital, no momento em que a organização física está debilitada por alguma razão, ela não consegue mais nem produzir o princípio vital e nem manter aquele que recebe. Então morre, vai tendo falência de órgãos. Nesse caso, os fluidos do perispírito não podem acionar os filamentos nervosos do corpo, porque eles não têm mais princípio vital, eles estão morrendo. Então não podem mais fazer isso. Então, por ocasião da perda do princípio vital, da morte do corpo físico, o perispírito recolhe esses fluidos para si e então liberta a alma do corpo. Porque a alma está ligada ao corpo, molécula por molécula, através do perispírito. Por ocasião da união dos gametas masculino e feminino, que é o material genético, né, oferecido pelos pais, uma extensão pequena desses fluidos aí vai para o útero materno para auxiliar ali no desenvolvimento daquele corpo, acionando o quê? Exatamente o princípio vital, os filamentos nervosos desse corpo, por conta do princípio vital que está ali em ação. Isso é natural, isso acontece espontaneamente, né? Então, esses filamentos vão para lá, acionados pelos fluidos do perispírito. Que à medida que o corpo vai se desenvolvendo, esses fluidos, ele vai ligando o espírito, molécula por molécula, ao corpo físico, formando então o homem. Quando termina essa formação, no final dos 9 meses de gestação, está tudo prontinho, está tudo formadinho, a criança nasce. Ali completa-se a encarnação, no momento do nascimento da criança. E não 7 anos depois, quando fecha a calota craniana. Como também já vi em autores muito conceituados essa ideia de que a encarnação vai se completando à medida que o corpo vai se desenvolvendo já depois que nasceu. Também não é. A encarnação se completa no momento do nascimento da alma. Ali que ela se completa. Por isso que quando uma criança nasce muito antes do tempo, ela necessita de cuidados a mais. Ela necessita de uma incubadora, porque aquela organização física não está muito desenvolvida. O princípio vital ali ainda não está tão eficiente para dar conta de si mesmo. Então precisa de ajuda, precisa de medicação, precisa de atenção, né? Precisa do repouso para que ele possa terminar ali de se formar. Mas não quer dizer que a encarnação não está pronta. Ela está pronta. A organização física que está um pouquinho debilitada ainda por conta da antecipação dessa encarnação, que aconteceu um pouquinho antes, né? Então, o espírito, ele é ligado, portanto, ao corpo físico por conta dos fluidos do perispírito, que se liga diretamente ao material genético oferecido pelos pais. Uma outra coisa que nós temos que desaprender, quem aprendeu, porque um olhar mais atento na obra de Kardec vai nos mostrar isso, que é a ideia de que o perispírito é a forma, é o modelo organizador do corpo. Se nós formos pegar
a obra de Leon Denis, de Camille e outros bem famosos, nós vamos encontrar isso escrito lá, com todas as letras, que o perispírito é o modelo organizador do corpo físico. Mas não existe na codificação nada que prove isso, ao contrário. Existe o que não prova isso. Existem provas que não é, né? E nós viemos assim durante muito tempo. É por isso que Zé Manel batia nessa tecla, e aqui no centro a gente bate nessa tecla. Aprender espiritismo é com Kardec, é na codificação de Kardec. Não estamos aqui falando desse ou daquele autor, não é isso que a gente está fazendo aqui. E nem dizendo que é ruim ou que é bom. Cada um tem a sua visão, cada um escreve aquilo que acha que é e que entende, né? Ser o certo. Então a gente vem sempre aprendendo e lendo em autores bastante conceituados. E se vocês forem procurar, vocês vão encontrar isso lá na obra de Leon Denis. Vocês vão encontrar em Ernesto Bozano. São estudiosos da doutrina, não é? Toda a obra de André Luiz também bate nessa mesma tecla de que o corpo, que o perispírito é a forma, que é o modelo, né, de formação do corpo humano. Mas não sou eu que estou dizendo que não é. Quem sou eu para dizer isso, né? Eu também, em vários momentos da minha pesquisa, da minha procura, por isso aí, também achava. Porque de tanto ler isso, né? Em autores muito conceituados. Mas um olhar mais atento à codificação, nós vamos ver que não é. Então, vamos acompanhar aqui, eu vou até antecipar isso aqui, para a gente não perder essa oportunidade. Olha só. Essa questão é polêmica, porque aprende-se isso o tempo todo. Eu escutei uma palestra de um senhor, que ele faz parte dos advogados, dos juízes, não sei, nessa parte aí, porque ele é isso, espíritas, né? Da mesma matéria, na forma que tem a AMA, Associação Médico, né, AME, espírita, nós tem também a dos magistrados, juízes. Ele é um membro de lá, ele escreveu livros, e eu uma vez ouvi uma palestra dele, e ele fala a mesma coisa, que o perispírito é o modelo organizador do corpo físico. Ele fala isso lá também. Muito conceituado. Então, quem somos nós para discordar, né, desses estudiosos e conhecedores, né? Mas, conversando uma vez com o Zé Manel, a gente tinha essa coisa de... Perdão, eu estou bem desviada. De surgiu uma dúvida, a gente ia tentar entender, né? Ainda Zé falava assim, olha, vamos pensar a respeito, vamos buscar melhor isso, porque não pode ser. E pensando bem pela lógica, não pode ser, né? Por quê? Mesmo sem a gente pegar alguma coisa, alguma prova, né? Porque o perispírito são fluidos. Ele não é nada. Ele é muito associado ao espírito, porque é através dele que tudo acontece. Mas ele é apenas fluido, perdido ali no planeta, de onde os espíritos tiram. Como que vai ter esse papel tão grandioso, né, de ser o modelo, de ser o modelo organizador do corpo? Isso realmente, se a gente estiver pensando e refletindo, a gente não concorda. Eu tinha muito essa dúvida, embora achava que fosse de tanto ler de gente muito boa isso. Mas vamos acompanhar aqui, ó. Analisando detidamente a questão à luz da codificação espírita feita por Kardec, chegaremos à conclusão que o perispírito não é o molde do corpo físico, não é. Não é o modelo ou forma do corpo físico. É sim
o princípio diretor da vida orgânica, da vida é o princípio diretor. Ele auxilia e ele também é moldado pelo mesmo fenômeno, né? Não é ele que molda. O elemento de aglutinação, de organização da matéria, obediente às leis biológicas e ao comando de quem? Do espírito. É ele que faz isso. Ele que comanda isso. Ele que forma o corpo. Não é o perispírito. Ele apenas é isso aqui, ó. Apenas não, é muito. É o princípio diretor da vida organizada. Quer dizer, ele interagindo com aquele princípio vital que está ali, o corpo que já assimilou, junto com o material genético oferecido pelos pais. Ele é o princípio diretor ali, mas ele não é forma, ele também é moldado. Ele também tem recebe isso, né? Então ele aglutina isso aí. Ele aglutina os genes, ele aglutina isso, ele é o princípio, ele dirige isso ali, mas ele não molda nada. Ele não faz nada além do papel que ele tem para fazer. Então vamos acompanhar só 3, tem mais, mas eu tirei 3. Olha só, a Gênese, capítulo 11, 11 e número 11. Para ser mais exato, isso está lá, tá? Depois eu escrevo ali para vocês olharem em casa. Para ser mais exato, é preciso dizer que o próprio Espírito que molda o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Mais claro do que isso não dá. Não tem nem o que interpretar aqui. Nos outros a gente até ainda pode, mas aqui não tem o que interpretar. Está aqui escrito com todas as letras. Olha só. Para ser mais exato, que antes tem observações, né? Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito que molda o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o, lhe envolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o. Muito claro, ó. Talha-o de acordo com sua inteligência. Como aquele oleiro que vai talhar lá o barro, moldar, fazer a forma. Mas claro que isso está na Gênese. Mas na Gênese, quando o espírito tem de encarnar num corpo em vias de formação, aqui já é o mesmo capítulo no item 18. Quando o espírito tem de encarnar num corpo em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Aquilo que a gente já falou, né? Sob a influência do princípio vital do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio de seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra, formando o corpo. Continuando nesse item, ó. No desencarne ocorre exatamente o contrário. O perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira ao espírito e é restituída a liberdade dele, né? Por ocasião da morte. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, e sim a morte do corpo é que determina a partida do espírito. Aí nós vamos agora para o livro dos Espíritos fechar essa questão do perispírito não ser a forma do corpo, né? Na questão 356, Kardec pergunta: entre os natimortos, alguns haverá
que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Olha o que eles respondem. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças só vêm por seus pais. Se não tinha espírito, não tinha perispírito. Como é que formou esse corpo? Como é que nasceu? Vai morrer. Às vezes morre até no ventre, porque não tem espírito determinado, então não vai viver. Mas enquanto ele está vegetando ali, ele está recebendo alimentação, ele está recebendo fluidos da mãe. Então, ele vai se formando, ele só não vai viver. Pode chegar, olha, a mesma pergunta desdobrada. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Porque sem espírito não vai viver, né? Ora, vamos conjecturar aqui agora, né? Se existem corpos físicos aos quais nunca nenhum espírito esteve destinado, obviamente, não havendo espírito, não haveria perispírito para servirem de modelos. E como conseguiram as células se multiplicarem e darem ao final uma conformação humana a esse corpo físico, se não havia o perispírito para servir de molde? Isso nos leva à conclusão de que o perispírito não é o molde ou forma do corpo humano. Não pode ser, né? Então é lógico, é aquela história, né? Pensadores, isso aí é bom até para a gente aprender, porque algumas vezes eu também faço essa bobagem. Agora não estou fazendo mais não, porque a gente vai ficando esperto, né? Vai errando e vai aprendendo. Às vezes a gente ouve algo de alguém muito conceituado, a gente acha que aquilo dá certo, que é verdadeiro. Mas se algo aqui discorda, ainda que uma letrinha só, vamos pesquisar, vamos atrás, vamos ver isso. Porque as pessoas erram, todo mundo erra nos seus conceitos, nas suas pesquisas, nas suas considerações. Não é porque Leon Denis disse, não é porque Camille falou, não é porque Ernesto Bozano também escreveu, não é porque a obra de André Luiz está repleta disso, não é por isso que a gente vai achar que é. Porque realmente, quando eu lia essas coisas, me incomodava, porque eu falava, gente, como é que pode? Não pode, são fluidos, são só fluidos materiais que ficam lá no planeta. Como é que pode ser forma? E em outros mundos, como é que vai, segundo o livro dos médiuns, essa forma humanoide permanece com adaptações a cada mundo em que o espírito vai reencarnar, mas ela permanece. Então como? Porque são tão diferentes, os fluidos são diferentes em cada planeta, então não pode ser. Ele dizia, então era coisa que ia dando assim um nozinho atrás do outro, e tinha que desfazer os nozinhos, né? Aí assim, esse olhar mais atento um pouquinho, que qualquer pessoa tem, né? Se ela olhar ali, ela vai descobrir isso, né? Então, o molde, a forma ou modelo, quer dizer, esse modelo organizador, né, do corpo, se encontra aonde, então? Nos fatores genéticos e hereditários. A forma está lá. Mas quem é que forma, quem molda? O espírito. O espírito. Né? Então, esse molde, essa forma, esse modelo, se encontra nos fatores genéticos e hereditários de cada ser, herdados do material genético doado pelos seus pais. Aqui mais uma afirmativa, olha aqui. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Está lá na 207 de O Livro dos Espíritos. E ainda em João, lá no Evangelho, em João, capítulo 3, versículo 6, Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Isso dentro do diálogo com Nicodemos, né, que é necessário nascer de novo para conseguir entrar no reino do céu. Enfatizamos ainda
que o espírito se utiliza do perispírito como um laço fluídico para se ligar ao corpo em formação. Então ele se utiliza, ele ajuda, ele aglutina, mas não é a forma. Corpo este que se desenvolve, isso continua na Gênesis, nesse capítulo ainda. Corpo este que se desenvolve conforme os fatores genéticos e hereditários de cada ser herdado, como já foi dito, do material genético doado pelos seus pais. Sendo o espírito o arquiteto e condicionador do seu corpo de manifestação, justamente com as leis naturais, não há que se falar que o perispírito seja o molde do corpo físico, e sim ser o perispírito em cada encarnação que se modela para o corpo físico. Então, em cada encarnação, o perispírito se modela junto com aquele material genético. Aí sim, o espírito reencarna, né? Termina o tempo ali de gestação, ele reencarna precisando desse corpo, aliás, fundamental para a sua manifestação aqui. E durante toda a vida, esse perispírito vai recebendo a carga, porque ele é o elemento que leva a sensação para o espírito, ele recebe a carga. Isso é fato, não é conversa, é possível e as pessoas sabem que isso pode ser. Foi fotografado, o corpo dormiu e a alma se emancipou. Ela sai do corpo, mas ela não leva todo o seu corpo espiritual, todos os fluidos do perispírito, não pode. O espírito está ligado ao corpo, molécula por molécula, ele só se separa por ocasião do corpo, por ocasião da morte, né? Então, quando a alma se emancipa pelo sono, ela sai com a maior parte, digamos assim, dos seus fluidos perispirituais. Foi fotografado uma emancipação dessas, e o corpo espiritual, que é o perispírito, que é visível, porque o espírito, ele se torna visível através do perispírito, bastante diferente do corpo físico. Mas diferente em quê? Assim, na forma, não. Era ela, era até uma mulher, era ela. Só que cheio de marcas diferentes, cheio de mais envelhecido, com assim tons assim de sarcasmo no rosto, né? Olha só como que as nossas inferioridades morais, como que as nossas deficiências, as nossas inferioridades danificam, né? Não mutilam, mas danificam, contaminam esses fluidos do perispírito. E por ocasião daqui, a gente vai fazendo muita coisa errada e ele vai recebendo essa carga, essa contaminação. Por ocasião da morte do corpo, ele vai com a alma, lógico, é o corpo espiritual com o qual ela se manifesta, ele tem que ir, né? Cheio de problemas. Então, cada coisa errada, ele se contamina. Não vamos também associar órgãos físicos correspondentes no perispírito, não, porque não tem. Não existem órgãos correspondentes no perispírito. Quem quiser doar seus órgãos, pode doar todos. Não vai fazer a menor falta. Perispírito não tem órgão. Não vai precisar de órgão. Tanto que quando nós estamos encarnados, precisamos do corpo físico. A nossa visão é limitada. A saúde dos nossos olhos, né, todo o nosso aparelho, a audição. Por ocasião da retirada, até mesmo da emancipação pelo sono, já todos os sentidos são generalizados. Nada é focado, nada é pontual. Tudo é generalizado. Por isso que o sonâmbulo, ele não vê pelos olhos, ele anda de olho fechado. Né? Uma pessoa sonâmbula anda dormindo. E ela anda, não se esbarra em nada. Ela anda.
Aí tem umas figuras engraçadas do sonâmbulo andando assim, e aí alguém fala que ele olha por aqui, ó, né? Isso só para representar e ilustrar que os sentidos não existem mais localizados. Então não há órgãos no perispírito. Ele apenas se contamina com as coisas, com os miasmas, com as coisas erradas que a gente faz e leva. Aí, por ocasião da escolha das provas, o perispírito está lá bem contaminado, carregando marcas ali nos seus fluidos, né? O espírito, então, ele vai escolher as provas que melhor possam auxiliá-lo na sua evolução, no seu aperfeiçoamento, no resgate das suas dívidas. Aí ele reencarna, trazendo aquele corpo espiritual, né? Por ocasião do resgate, com o auxílio dos fluidos do perispírito, o espírito vai imprimir no corpo físico a lesão que ele tiver que passar. Com o auxílio do perispírito. Não é o perispírito que imprime no corpo físico. É o espírito com o auxílio desses fluidos que estão contaminados. Então, eles vão se somatizar no corpo físico e aí a pessoa vai sofrer essa ou aquela doença. Quando aquilo passa, que nem sempre é com a morte, karmas não tem que durar uma vida inteira, então quando aquilo passa, o que ocorre? Ela se cura na sua parte espiritual. Então, digamos, uma pessoa que morre vitimado por um câncer, há quem diga assim, e ela não foi curada. Ela foi. Ela só não foi curada na sua parte física, mas aquilo saiu do perispírito, aquela contaminação, aquele problema saiu, aquele fluido ali naquele local purificou-se. E é assim que a alma vai purificando os seus fluidos perispirituais até fazer todo o seu resgate. Mas ele é nele que está ali, digamos, impressa essas contaminações todas, né? Sempre que eu falo, né, com essa no perispírito, eu lembro da obra de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Quem não leu, leiam, porque é uma ilustração. Olha, não vamos tomar aquilo ao pé da letra e achar que é assim. Não é assim, mas é uma ilustração para a gente compreender o que acontece no corpo espiritual, nos fluidos do perispírito, com as coisas que a gente faz. A exemplo dessa que emancipada foi fotografada e ela apareceu com um semblante totalmente diferente, que era uma mulher muito bonita e o corpo espiritual dela não estava. Não estava com aquela beleza que o corpo físico mostrava. Porque ela tinha problemas morais sérios, ela tinha uma série de irregularidades na vida dela e de inferioridade, e que ela contaminava o fluido espiritual dela com aquilo ali. Então, no retrato de Dorian Gray, só vou falar o tema para vocês poderem ler. Olha assim, é fininho assim, ó. Pequenininho, fininho assim. É num dia. Aliás, em algumas horas, porque a gente quer logo acabar. Então, em algumas horas a gente lê. O tema é um rapaz belíssimo, muito belo, narcisista, com a sua beleza, ele se achava belo. E um pintor, ao olhá-lo, disse que tinha que retratar aquela beleza para eternizá-la. Porque a gente envelhece e a beleza física cada dia vai-se embora. Tchau. E é assim que se vai. Dá uma tristeza, mas a realidade é essa. Então, ele queria eternizar aquela beleza. E assim ele faz. Então, quando ele termina aquela obra, que ele mostra para o modelo tão bom, se eu ficasse assim eternamente e a pintura envelhecesse e eu não, né? Foi o pensamento e o sentimento dele. Aí o que acontece no livro é por conta de quem vai ler, interpretar e se deliciar com essa obra que ilustra bastante essa questão aqui do perispírito, né? Dado que a gente faz. Eu não vou terminar esse assunto porque não dá, ele é extenso, mas eu preciso da última folha,
porque isso aí é importante, porque às vezes, quem está aqui pode não vir semana que vem, e isso aqui é extremamente importante. O Dr. Décio Iandoli Júnior, um jovem médico de 43, acho que ele tem 43 anos, ele é autor de um livro, Fisiologia Transdimensional. Expõe a importância do perispírito na medicina do futuro, quando as doenças poderão ser tratadas ainda no perispírito, fazendo a real medicina profilática. E vocês estão pensando que isso aqui está longe? Não está, não. Olha o que o Dr. Décio diz. Ele diz que estudo dos genes está aproximando a ciência do espírito. Mas isso é esperado por nós, né? A gente sabe, porque nós não estamos estudando nada que não seja verdadeiro. Até o fato dos bebês, dos fetos, né, que ainda não é nem bebê, poder ser alterado dentro do ventre materno é um grande avanço para corrigir doenças que eles não deverão ter. Aí vem aquela coisa, mas e o karma? Se ele não está lá porque precisa, ele precisa no momento, até o momento que ele se cura. Da mesma maneira que um karma não tem que durar uma vida toda, uma doença pode durar só uns 2 ou 3 meses no ventre materno. Já vai dar o susto suficiente para os pais e para a família toda. Não tenhamos dúvida nisso. Então, se isso já é uma realidade, né, essa questão da compreensão da reencarnação no meio da medicina vai cada vez mais aproximar a ciência do espírito. Ele diz o seguinte: o estudo do genoma humano, que foi uma febre aí quando terminou, né? O estudo, terminou não, quando alcançaram a meta que queriam até agora. O estudo do genoma humano criou um problema para o determinismo genético. O que é isso, né? É uma doutrina científica que diz que o ser vivo é determinado pelos seus genes. Essa é a doutrina do determinismo genético. Mas a descoberta da quantidade de genes derrubou isso. Então, esse estudo do genoma humano está cada vez mais aproximando a ciência do espírito. Olha só, esperava-se que a espécie humana tivesse mais de 100 mil genes para poder explicar a sua complexidade. Porque não existe nada mais perfeito, mais belo do que a complexidade humana, a organização humana, o cérebro, né, humano, que máquina fantástica, né? Então eles achavam que eles iam ter que encontrar muito mais de 1000 genes para poder explicar a complexidade da espécie humana em relação aos outros mamíferos. Mas na última contagem encontrou-se, porque há pouco tempo encontraram 45, não sei mais quanto, mas a última contagem, que foi a que determinou mesmo, foi a que fechou, encontraram apenas 25 mil genes. O que isso representa? Um parasita intestinal, desses que causa nossa dorzinha de barriga, tem 19 mil genes. Um parasita intestinal tem 19 mil genes. Um pé de milho tem 30 mil. Um pé de milho. Do chimpanzé para o homem, a diferença de genes é menor que 1%. Olha só. A espécie humana só tem 25 mil. O parasita tem 19, o pé de milho tem 30. Aí criou um problemão no determinismo genético. Por quê? Nada se compara à complexidade do ser da espécie humana, do corpo humano. Nada se compara. Então, eles chegaram à conclusão que existe algo por trás disso. Por trás desses genes existe algo determinando esta complexidade, manipulando esses genes, para que eles trabalhem de maneira mais eficiente que nas outras espécies,
nutrindo, aproveitando, anulando e outras coisas mais. Aí ele está se dedicando muito a esse estudo. Então ele diz que quando a medicina descobrir a encarnação e abraçar esse princípio, já será uma grande evolução, pois o raciocínio fisiopatológico que o médico vai ter ao fazer o seu diagnóstico será de maneira totalmente diferente. Fará a medicina profilática, pois atuará no corpo espiritual antes que a doença chegue no corpo físico. Porque antes da doença passar para o corpo físico, ela está lá no perispírito. A homeopatia trabalha lá, com a energia. Por isso que médico diz, alopatas dizem, que é placebo. Porque a homeopatia, o princípio ativo do remédio não existe mais ali. Ele está energizado. Então não tem princípio ativo, vai curar o quê? Só que o princípio ativo é para o corpo. Mas a energia é para a alma, que recebe isso através dos fluidos do perispírito. Então ele continua afirmando que no futuro, quando se puder fazer um diagnóstico no plano espiritual, no perispírito, no corpo do doente, no corpo espiritual do doente, o seu conceito de saúde vai extrapolar o corpo físico. Quando um paciente morre de câncer, disse que ele não se curou, mas exatamente o contrário. O câncer que o curou, porque se somatizou, morreu o corpo físico levando aquela mazela e o corpo espiritual se purificou naquela parte ali. Sai aquela encarnação, a pessoa sai daquela encarnação com uma harmonização espiritual e uma consciência que ele não tinha antes. Quer dizer, ao desencarnar, essa alma vê a cura no seu corpo espiritual. Então sabe que se curou, Esse é o conceito de saúde do futuro. E isso não está muito longe, não. Antes, não se imaginava operar uma criança dentro do ventre materno e isso agora se tornou corriqueiro. E daqui a pouco, os médicos vão fazer essa profilaxia. Essa, diz ele, é a medicina do Cristo. Quando se poderá conhecer as causas das doenças, então o ser humano saberá que precisa fazer sua reforma íntima e seguir a orientação do Cristo. Porque todas as doenças provêm da inferioridade, da imoralidade da alma, dos seus problemas morais, que fazem que o espírito atue mal no mundo, faça escolhas ruins. Então, quando nos melindramos, quando sofremos por uma ofensa recebida, logo nós acionamos a nossa inferioridade, pensa-se em pagar na mesma moeda, criamos uma desarmonia tão grande no perispírito, isso vai fazer a imunidade baixar. E vai fazer sempre ela baixar. Aí no momento que ela baixa, as bactérias, os vírus vão interferir. Aí vão adoecer o corpo físico. Mas o que gerou aquela infecção? O que gerou aquela inundação de bactérias aí no nosso corpo? A baixa de imunidade, porque não conseguiu suprir a defesa. Mas o que gerou isso tudo foi o problema moral que reside na alma, que está lá no perispírito. As nossas inferioridades, as nossas imoralidades estão lá gravadas, gerando doença, gerando males. Então, o dia que nós compreendermos que o amar ao próximo como a si mesmo, que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e aceitarmos melhor os nossos erros e reconhecê-los para que a gente possa corrigi-los, nós vamos adoecer muito menos. Nós não vamos adoecer, não vamos. E caso a doença esteja pronta para se somatizar num corpo físico,
ela será detectada porque o diagnóstico vai ser feito lá e não esperar que a doença chegue no corpo físico. Porque chegando ali fica mais difícil, vai fazer um sofrimento maior. Então essa é a medicina do futuro e isso tudo através dos fluidos do perispírito. Então ele é fundamental. Na próxima vez que estivermos juntos, vamos falar da natureza, das funções dele, das propriedades do perispírito, tanta coisa boa que a gente ainda tem aí que falar, que hoje realmente, falar sobre perispírito, nossa, é um ano de seminário, né? Que dirá uma horinha que a gente fica aqui. Mas já deu para dar uma ideia muito boa de como nós temos que preservar. Da mesma maneira que a gente vai para uma academia, sarar o corpo, né? Separa alimentos agradáveis e cheios de vitaminas e sais minerais também para dar à saúde do corpo. Não vamos pensar só no corpo físico, ele é o de menos. Vamos pensar o que estamos fazendo no corpo espiritual. O que estamos imprimindo nesse corpo espiritual, porque o espírito é que imprime, ele acaba se contaminando com as imoralidades da alma. Então vamos pensar nisso, porque nós vamos adoecer muito menos. Muita paz para todos.